Sim, a gente foi uma merda mesmo, isso é que é a realidade. Se ele tomar uma paulada agora do Juventude, foi tudo pro espaço. Era melhor para ele ganhar 6 jogos de 1-0 que ele já se livrava do rebaixamento. Se tem uma coisa que não para de repercutir, é a goleada histórica do Vasco pra cima do Santos. A imprensa brasileira e até internacional não tá falando de outra coisa. Perplexo com 3-0. Aí 4, aí você falou, pô, não é possível. Aí 5, que isso? Vai parar onde? Aí tem bola na trave ainda. Sim. Por pouco não foi 7-8. Por pouco não foi 7-8. Então... E você vai ver agora tudo que disseram sobre essa vitória que já entrou pra história do futebol. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muita notícia quente por aí. Sim. É 1 em 1 milhão, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa. Mas o que aconteceu lá, Garoni? Porque tava 1-0, os caras quase empataram no início do segundo tempo. Sim. E depois... Foi. Sei lá o que aconteceu. Ilan. Cara, mas ontem, assim, sem brincadeira, foi a maior vitória do Vasco nos últimos 15 anos, assim. 15? Nos últimos 15 anos. Maior que você já viu. Foi. Não, porque quem dera se eu tivesse Qual foi 18 maior anos. do que essa? Qual foi maior do que essa? De Não tô placar? falando de peso, de peso do significado da vitória, mas quando que o Vasco ganhou mais de 6 de alguém nos últimos 30 anos? Não, teve um 7-0 no Botafogo. Que ano foi isso? 2001. 2001. Foi no... Então tá bom, tem 24 anos. O Vasco fez um 7-1 no São Paulo em 2001, 7-1 no Guarani em 2001, um 7-0 no Botafogo em 2001. No São Paulo, quanto foi? 7-1. Aonde? São Januário. Eu tô falando de um jogo em São Paulo, contra o Santos, na casa do Santos. Eu acho que tem isso aí, né? Não, então, isso que eu tô Uma falando. vitória fora de casa por 6-0, Teve o 6-0 no Botafogo, no Carioca de 2010, mas a Carioca você tira muito ali do peso. E o Botafogo ganhou a Taça Guanabara um mês depois em cima do Então, Vasco. tô falando assim, pelo menos 15 anos, tá? Foi a maior vitória do Vasco em pelo menos nos últimos 15 anos. E se a gente for considerar todo o contexto, é claro que é uma vitória que vale 3 pontos, assim como vale uma vitória de 1-0 com gol de Canela. Tinha o Neymar em campo, né? Você tem o Neymar dentro de campo, você tem o duelo Neymar-Coutinho, virou assunto no mundo inteiro. O duelo virou assunto no mundo inteiro, a vitória do Vasco, a forma como foi, o Coutinho jogando o que jogou, porque o Coutinho não vinha jogando bem, já cresceu com o Diniz, mas é diferente você construir um 6-0. E assim, o torcedor precisava muito disso. Muito além dos 3 pontos, que naturalmente uma vitória por 1-0 daria a mesma coisa, mas o torcedor precisava chegar numa segunda-feira aliviado, assim. O torcedor do Vasco precisava se sentir bem, mais uma vez, com o clube, se sentir bem por ser vascaíno. Isso não é papo de jogar a conversa fora, não, porque, cara, se a gente está aqui trabalhando com futebol e a galera está assistindo a gente, é pela paixão que isso causa. E o torcedor do Vasco foi, dá pra dizer, sacaneado durante muitos anos, não pelos rivais, não, falando internamente mesmo, a forma como o clube é conduzido muitas vezes, e muitas vezes isso acaba impactando dentro de campo, sofrendo goleadas que envergonham o torcedor. Então você conseguir um 6-0 no Morumbi, no Santos do Neymar, ainda que não seja um Santos que está vivendo sua melhor fase, mas vinha de 2 vitórias consecutivas, no todo o contexto do Vasco, vindo de 2 goleadas em Sul-Americana, tudo o que acontece no Vasco nos últimos anos, o peso que tem essa vitória pro Vasco é gigante. E até vi algumas pessoas falando que o torcedor está comemorando 3 pontos em meio de campeonato. Tem que comemorar sim. Tem que comemorar muito. Quarta-feira pode perder pro Juventude. Quarta-feira é um problema de quarta-feira do Vascaíno. Segunda-feira, terça-feira e o domingo do Vascaíno, isso ninguém pode ignorar e tirar dele, porque é raro. Então, exatamente por ser raro, tem que ser comemorado sim pelo torcedor do Vasco. Hoje estava chegando aqui pela linha amarela, tinha aquele trânsitozinho no início, e tinha um cara ali vendendo biscoito, água e tal, camisa do Vasco. Só dei a buzinadinha, falei, Vascão, cara, o cara começou a gritar, uma alegria, um sol na cabeça, o cara vendendo salgadinho. Feliz, cara. O cara feliz, orgulhoso, camisa do Vasco. E tem que ser isso, cara. Hoje é dia do Vascaíno ir pro botequim, vai pagar gelada mesmo sem estar com dinheiro, vai pendurar no botequim, vai sacanear os caras, e é isso. E a graça do futebol é essa. Que bom que o Vascaíno vai poder voltar a se divertir, nem que seja até quarta-feira. Mas isso ninguém pode tirar do Vascaíno. O domingo que ele teve, a segunda que ele tá tendo, a terça-feira que ele vai ter, e se tudo correr bem, quarta-feira e quinta-feira também. Perplexo com 3-0. Aí 4, aí você falou, pô, não é possível. Aí 5, que isso? Vai parar onde? Aí teve bola na trave ainda. Sim. Por pouco não foi 7-8. Por pouco não foi 7-8. Então... E tomou 2 tamancadas. Lá no Rio, foi 3-0, né? Foi 2-1 lá. 2-1. Perdeu as 2. O Vasco aplicou essa goleada humilhante pra cima do Peixe. Não tem o que fazer, né? Chorou. Mas assim, o jogo em si foi completamente fora do normal. Se o Vasco pudesse escolher, ele ganhava 6 jogos de 1-0. É verdade, 6-0 não serve pra nada pra ele. O Vasco tá brigando pra não cair. Se ele tomar uma paulada agora do Juventude, foi tudo pro espaço. Era melhor pra ele ganhar 6 jogos de 1-0 que ele já se livrava do rebaixamento. Aproveitou o dia, uma coisa marcante, o futebol vive desses, entre aspas, acidentes, né? E foi um dia assim, o Vasco foi muito feliz, aproveitou bem, teve jogadas talentosas, inclusive, para fazer gols, e ganhou o jogo por 6-0. Tudo bem, isso não quer dizer que as coisas mudaram para o Vasco.
Tomara que, até porque eu gosto muito do Fernando Diniz, que o Vasco passe a ter outro jeito de jogar, outra postura e tal. Mas ontem foi um jogo totalmente de exceção, completamente de exceção. Porque assim, é óbvio, o Neymar ficou muito ruim, ficou muito feio, mas imagina, sei lá, o Gabriel Brazão, que levou 6 gols. E nesse momento tem ali o Neymar, que é a referência, é o capitão do time, né? Tem a faixa de capitão do time. Não sei se teve a melhor postura o Neymar. Mas a gente tem aqui a declaração dele na zona mista. Passou pela zona mista do estádio do Morumbi, conversou com jornalistas. O Neymar fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem ir as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Por isso o choro, por isso o choro, assim. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma merda, né? Isso é que é a realidade. Olha o Neymar aí, Vamp. Foi uma M, Mas quando é uma merda. foi uma vergonha. É mesmo quando você toma E ainda mais pro cara que não tá acostumado, né, Vamp? Não tá acostumado a ter derrota assim na carreira, né? Mas tá acostumado, tá ficando mais velho, né? Às vezes acontece isso, como também já ganhou de vários clubes goleando. Tudo normal dentro da carreira agora, que ninguém vai esquecer esse 6-0 por muito tempo, né? Principalmente a situação do Vasco. O Vasco foi, como o Vasco falou, pode ser que fez 6 e no meio de semana pega o Juventude de Caxias, que tá ali na zona de rebaixamento. 1-0, né? E o Juventude tá jogando bem em casa, né? Massacrou o Corinthians, empatou com o Vitória, chegada do Carpini. O Carpini já conhecia o Vitória, foi buscar uns 2-0 perdendo lá no Barradão. Vai ser um jogo duro pro Vasco, né? A cada 3 dias o futebol proporciona isso. Só que o Santos não tem mais esses 3 dias, né? Agora ele está com uma semana, porque não disputa nada, só o Campeonato Brasileiro, para poder absorver isso. Que o próximo jogo joga fora de casa, contra o Bahia. E o Neymar não vai estar nem presente nesse jogo. Tomou o 3º cartão amarelo ontem. Então é muito próximo também, de novo ali, voltando para a zona de rebaixamento. Muita gente destacou isso, né? Que o Neymar ficou reclamando o jogo todo, recebe o cartão amarelo após uma reclamação, pendurado com o cartão amarelo, está fora da partida contra o Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, Vamp. Como é que fica também, você acha, o futuro do Neymar? Você citou, tem a convocação do Carlo Ancelotti já no próximo dia 25, na próxima segunda-feira. Você acha que impacta nesse futuro aí do Neymar? Se ele vai ser convocado ou não para a seleção? Não vai ser pelo jogo de ontem, né? Porque tomou 6, foi goleado, não vai. É o conjunto da obra, né? Conseguiu fazer 7 jogos seguidos aí, faz tempo que ele não fazia isso dentro da sua carreira, né? O Ancelotti o conhece bem, o mundo o conhece bem, e não vai ser por um 6-0 que vai deixar de convocar ou convocar, né? Na pré-lista ele já tá naquela lista de 50 que manda, né, Bruno? Acho que sim. Eu estava lendo que ele foi incluído naquela lista.